Irmãos, nós estamos dando sequência a algo que nós temos entendido como de grande importância para nós como igreja. O tema uns aos outros, nós vamos nessa noite continuar nele, e eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, Hebreus capítulo 3, nós vamos ler do verso 12 ao 14. Hebreus capítulo 3, vamos ler do 12 ao 14. É 12, do 12 ao 14. 3 do 12 ao 14. Bem, vamos ler o texto da palavra do Senhor, que diz isso: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. José, vem orar por nós. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na presença, Senhor. Pai, que o Senhor esteja abençoando para essa palavra que o pastor Sérgio vai dar, Senhor. Jesus, que isso que ele for pregar, Senhor, o Senhor possa entrar nos nossos corações, Pai, de verdade, Pai. E que nós possamos, Senhor, viver isso, Pai, e meditar cada dia, Senhor, essa palavra que o Senhor nos vai dar, Pai. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, a primeira palavra que nós lemos nesse texto é cuidado. É uma luz vermelha piscando. Cuidado, atenção, preste atenção, tome um posicionamento, fique atento, cuidado. E ele está falando com quem? Está falando com os crentes, está falando com pessoas que já nasceram de novo, pessoas que conhecem o Senhor Jesus. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. É possível um crente, é possível um cristão nascido de novo ter um coração perverso e incrédulo? A resposta é sim, porque o texto está dizendo para nós termos cuidado de não termos coração perverso e incrédulo, um coração mau, um coração inclinado à maldade, um coração que não se inclina às coisas de Deus e se torna incrédulo. Quer dizer, a maldade me levando a não confiar mais no Senhor, a maldade do meu coração me levando por caminhos que me afastam de Deus. Olha aí, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Muitos de nós, irmãos, acreditam que nós somos todos bons, todos bonzinhos, né? A gente pode até ser bonzinho, mas bons nós não somos. Se alguma coisa tem de bom em nós, é a pessoa de Jesus Cristo agindo na nossa vida. Só. Nós não somos bons, nem somos bonzinhos. Nós nunca fomos bons, nunca fomos nem bons, né? Ou tão bons, porque, irmãos, muitos de nós têm um passado, né, em que nós recebemos elogios
elogios. Fomos elogiados pelos nossos pais, pelos nossos professores, elogiados pelos nossos chefes, fomos elogiados no quartel, na faculdade, né? Eu, por exemplo, quando eu era menino, né, quando eu tinha 10, 11 anos, os meus colegas me chamavam de um bom aluno. Me chamavam de bom aluno. Mas era só o que eu era, um bom aluno. Mas um bom aluno não alcança a redenção eterna por ser um bom aluno. Um bom pai não alcança a redenção por ser um bom pai. Uma boa mãe, igualmente, um bom filho, um bom trabalhador, um bom profissional. Nenhum desses alcança o céu por causa desses adjetivos. O único que tem dignidade de entrar na presença do Deus eterno, no lugar santo dos santos, é o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Só Ele tem acesso. Mas, uma vez que a nossa vida está escondida em Cristo, Ele nos conduz à presença eterna do Pai. Pelos méritos de Jesus, o Senhor Jesus nos esconde na sua santidade, Ele nos esconde na sua bondade, Ele nos esconde na sua majestade, e por Cristo nós temos acesso a Deus. Mas nós nunca fomos bons. Jesus mesmo disse, Ele mesmo falou, olha, só tem uma pessoa que é boa, e é Deus. E Ele falou, vocês são maus, mesmo que saibam dar coisas boas a seus filhos, vocês são maus. Ou seja, eu gosto de usar alguns exemplos aqui, né? Então eu pego pessoas que a gente fala assim, são pessoas boas. Hoje é você, Paulinho, desculpa, posso usar você. Paulinho é uma boa pessoa. Ele é uma pessoa boa. Mas aos nossos olhos ele é bom. Mas diante do Deus eterno, santo, imutável, eu tenho que declarar, infelizmente, ele não é bom. Eu não sou bom, né? Irmã Maria Cristina, com esse sorriso tão amável, irmã, você não é boa. Você está entendendo? Mesmo as criancinhas, quando você vê as criancinhas crescendo, né? Você sabe que as criancinhas, elas não são nada mais do que pequenos pés de limão, tão bonitinhos, verdinhos, mas conforme elas vão crescendo, elas vão começando a produzir os seus primeiros limõezinhos, né? E então, irmãos, a Bíblia fala que nós somos maus. E o que me impede de ser tão mal quanto eu posso ser? Que eu posso ser muito mais mal do que eu sou mal hoje. Mas o que me impede de ser tão mal do que ou quando eu posso ser? É o meu posicionamento diante do Deus vivo. A Bíblia fala que se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, como Jesus está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O que me impede de ser pior, mais mal, por assim dizer, né? Pode falar assim, não é mais mal, né? É pior, né? Mas para ficar bem forte, o que me impede de ser pior do que eu sou? É a presença do meu Deus na minha vida. Isso me impede de ser pior do que eu sou. A Bíblia diz que é o Espírito do Senhor que me leva ao arrependimento. É o Espírito do Senhor que me lembra da minha condição, de quem eu sou, e Ele me conduz ao arrependimento. Então, a palavra do Senhor nos diz assim, cuidado, porque nós, irmãos, quanto mais perversos nós nos tornamos, quanto mais incrédulos nós nos tornamos, o único resultado disso é nós nos afastarmos do Deus vivo. E
quando nós estamos longe de Deus, o abismo se torna cada vez mais profundo. Cada vez mais profundo. Irmãos, um exemplo de como nós nos afastamos de Deus é quando nós buscamos satisfazer as nossas ansiedades em qualquer coisa que não se chame Deus. Quando nós nos enchemos de tudo aquilo que não se chama Deus, que não procede de Deus, que não vem da parte de Deus. E isso está tão, eu sempre falo isso aqui, isso está tão disponível para nós. E coisas que parecem tão comuns, ou todo cristão, todo crente faz, todo crente come, todo crente bebe, todo crente frequenta. Então não é tão ruim assim, porque eu vejo muito crente fazendo isso. E são coisas, irmãos, que vão nos afastando de Deus. E quando a gente vai se afastando de Deus, cada vez mais nós nos tornamos perversos, nós nos tornamos incrédulos, nós começamos a pensar que realmente aquilo que nós precisamos está no banco, está no cinema, está na televisão, está no celular, está no meu chefe, no meu patrão, está no meu parente rico, né? Está no meu irmão que tem dinheiro, né, meus irmãos que tem dinheiro, né? A nossa solução não está nessas coisas, né? Mas a gente acha que está. E a gente começa a colocar nossa confiança nessas coisas. Então nós nos tornamos cada vez mais afastados de Deus, perversos e incrédulos. Mas o verso 13 ele fala o seguinte: ao contrário, quer dizer, em vez de você ser perverso e incrédulo, ao contrário, faça o seguinte: encorajem-se uns aos outros todos os dias. Encorajem-se uns aos outros todos os dias. Eu fiquei pensando nisso. Como que eu posso, então, irmãos, olhando para o texto aqui, como que eu posso buscar não ser perverso, não ser incrédulo e não me afastar de Deus? O texto está me dizendo que uma das ferramentas para isso é eu estimular, ou seria que nós nos estimulássemos uns aos outros todos os dias. Como que eu posso fazer isso todos os dias? Olha, por exemplo, eu dou um exemplo aqui, tá? Nós temos todos os dias, né? Todos os dias, a Tatiana Silva coloca, tá? Que tem a Teixeira, agora é a Silva. Tatiana Silva sempre coloca um devocional ali. Alguns irmãos sempre colocam algum link de um vídeo para trazer edificação para nós, né? E o que nós fazemos com esses devocionais, esses vídeos? A gente olha assim o texto, né? Um texto assim, vai ficando grande, e aí embaixo está escrito assim, ó, ler mais. Aí você fala assim, é muita coisa para ler, né? É uma coisa que você leria em 3 minutos, 2 minutos, mas é muita coisa. Aí você faz aqui, você passa. Mas se você lesse aquele texto, você não só estaria sendo abençoado por alguém que quer te animar, que quer te encorajar, como também, quando você coloca ali uma reação, sabe, qualquer aquela mãozinha, um coraçãozinho, significa que você leu. E quando a Tati vê que você leu, ela fica feliz, porque ela encorajou você a ler um texto de edificação. Você leu o texto e respondeu para ela. Seria assim como você lesse o texto também e fizesse um comentário embaixo. Quando você faz isso, você está estimulando os outros irmãos. Isso, irmãos, olha, nós cantamos uma canção aqui que diz assim: eu não tenho nada para te oferecer além de um aleluia.
eu tenho é pouco para um rei. Irmãos, olha, nós precisamos aprender uma coisa: que um abraço vale mais do que um mês de oração. Que uma mão estendida vale mais do que 100 palavras de elogio. Sabe? Você chorar com alguém pode tirar alguém do abismo. Você rir com alguém pode mudar o dia de alguém. Você tomar uma refeição com alguém pode gerar entre vocês um vínculo eterno, profundo, um vínculo de confiança. Deus não pediu para nós, irmãos, fazermos coisas espetaculares. E nós muitas vezes, o que a gente faz, irmãos? A gente fica esperando uma oportunidade de fazer uma coisa espetacular. Mas muitas vezes, aquelas coisas mais simples que a gente faz na igreja, muda a vida de uma pessoa. Para fechar esse pensamento aqui, uma vez eu cheguei em casa, já contei isso, vou contar de novo, mas como exemplo. Uma vez eu cheguei em casa, abri a porta da sala, atravessei a sala e dei de frente para o corredor onde tinha os quartos da casa onde a gente morava. Quando eu entrei em casa, a minha filha Lívia, que está lá com as crianças lá, eu vi ela saindo de dentro do quarto. Ela tinha um ano e meio. Foi a primeira vez que eu vi a Lívia andar. Ela saiu de dentro do quarto e veio andando pelo corredor na minha direção. Para muitos de vocês isso aí, mas para mim foi uma coisa que eu jamais esqueci, de ver a minha filha andando. Deus, Ele se alegra conosco, irmão. Sabe por quê? Ele se alegra em ver o Filho dele, que foi resgatado da morte, do inferno e do pecado, abrindo a boca e dizendo aleluia. Porque Ele sabe que aquele aleluia saiu de um coração que Ele comprou com o sangue dele. Quando o Senhor vê você fazer uma coisa simples que seja, sabe, sentando ao lado de alguém que está sozinho, simples, se aproximando de alguém que está sozinho e querendo conversar com ele, isso é simples. Mas sabe o que é isso? Isso é a atitude de quem recebeu o amor de Cristo derramado em seu coração. Coisa simples, irmão, simples. Deus, Ele é glorificado quando você faz o teu trabalho com excelência. Deus é glorificado quando você chega no teu trabalho e as pessoas olham para você e dizem assim: que alegria te encontrar aqui, porque você é um homem de confiança. Deus é glorificado quando nós andamos diferente da maneira com que a maioria dos homens anda. Deus é glorificado quando nós escolhemos ser santos em vez de andarmos no pecado. Então a palavra de Deus diz que nós temos que nos encorajar uns aos outros, e isso todos os dias. Quando você toma uma atitude que demonstra interesse pela vida do outro, você está se colocando numa posição de serviço a Deus. Você está se colocando numa posição de quem deseja agradar a Deus. E quando você se aproxima do Senhor, fazendo a sua vontade, você está fazendo o quê? Você está se afastando do pecado e se afastando de um coração perverso. Quando você se aproxima de Deus, automaticamente você se afasta do pecado. Então, ao contrário, em vez de nós termos corações perversos e incrédulos, a Bíblia diz que nós temos que encorajar-nos uns aos outros todos os dias. E o verso 13 ele segue dizendo o seguinte: durante o tempo que se chama hoje.
Olha, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. O que é o tempo que se chama hoje? É agora. No tempo cronológico é agora. Não é amanhã. É agora. Mas tem um sentido ainda mais profundo. Esse tempo chamado hoje, no nosso mundo humano, é um hoje no tempo cronológico, certo? Mas nós não vivemos simplesmente no reino dos homens, nós vivemos no reino de Deus. E o tempo de Deus, ele está falando de uma oportunidade que está aberta e que nós devemos aproveitar agora. Nós sabemos, irmãos, hoje é domingo, são 19 horas e 31 minutos. O dia de hoje, ele vai se encerrar às 23 horas e 59 minutos. Nós sabemos em que momento que esse dia vai terminar. Nós sabemos. Nós nos preparamos, nos posicionamos, sabendo, olha, até às 23h59 é domingo. 0 hora já é segunda-feira. A gente se prepara, a gente se ajusta, faz o que é necessário. Mas o tempo que se chama hoje, no tempo de Deus, nós não sabemos quanto tempo nós temos. Não sabemos. Não sabemos se esse hoje de Deus, ele vai durar até às 7 horas e 32 minutos. Falta 2 segundos, agora já deu 7h32. Nós não sabemos. A Bíblia fala que nós temos que aproveitar as oportunidades, porque os dias são maus. Então, quando nós lemos esse texto aqui, irmãos, onde a palavra de Deus diz para a gente não ser perverso nem incrédulo, onde a palavra de Deus nos diz que nós temos que cuidar uns dos outros, animar uns aos outros, estimular uns aos outros, ela está nos dando um senso de urgência, ela está nos dando um senso de que nós não podemos esperar para depois. O tempo é agora, mas quanto esse tempo vai durar, a gente não sabe. A Bíblia fala que para Deus um dia, 1000 anos, e 1000 anos, um dia. Às vezes, irmãos, a gente pensa que a gente tem 1000 anos. Nós temos 1000 anos para deixar de pecar, 1000 anos para deixar de ser perverso, 1000 anos para poder admoestar uns aos outros, encorajar uns aos outros. Nós temos 1000 anos, sabe para quê? Para ler o devocional que a Tatiana colocou. Ah, não vou ler agora não. Eu tenho 1000 anos para ler. Eu tenho 1000 anos para reagir. Eu tenho 1000 anos para mandar uma mensagem para alguém de estímulo. Eu tenho 1000 anos para abraçar o irmão que está sofrendo. Tenho 1000 anos para visitar uma pessoa. Eu tenho 1000 anos para pregar o Evangelho. Tenho 1000 anos para deixar de ficar 2 horas no Facebook. Mas esse tempo não é nosso. Esse tempo é de Deus. E esse tempo é hoje. E esse tempo é urgente. E olha só o que diz, continuando no verso 13. Durante o tempo que se chama hoje, vírgula, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Irmãos, eu já preguei isso aqui faz tempo. O que é pecado? Roubar, matar, adulterar, mentir, isso é pecado. Mas pecado, irmão, a Bíblia fala que é todo tipo de erro de alvo, de objetivo que Deus tinha para nós e que nós nos negamos a obedecer. Então, meu irmão, a Bíblia está dizendo aqui que eu e você, nós precisamos, nós devemos encorajar-nos uns aos outros. E eu digo assim no meu coração: não vou fazer isso. O que eu estou fazendo? Eu estou pecando. E quando o texto está dizendo aqui para mim que eu não posso ser endurecido pelo engano do pecado, está me dizendo o seguinte: que quanto mais tempo que eu acho que eu tenho, eu permaneço desobedecendo a Deus,
meu coração vai se tornando cada vez mais endurecido. E sabe o que acontece, irmãos? Endurecido pelo, veja bem, endurecido pelo engano do pecado. O que é o engano do pecado? É a gente achar que isso não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum eu não estimular o meu irmão, eu não animar o meu irmão. Não tem problema nenhum eu não abençoar o meu irmão, não abraçar meu irmão, não ligar para o meu irmão, não mandar uma mensagem. Não tem problema nenhum. E a gente vai vivendo assim. E vai chegando um tempo, irmãos, que qualquer menção que a gente faça de dizer assim, olha, você precisa abrir a sua vida, você precisa dar a sua vida pelo seu irmão, isso para você vai soar, sabe, como ofensa. Você vai falar assim, eu não quero ouvir isso, porque o coração está tão endurecido que nenhuma palavra que diga respeito a isso vai cair bem na sua vida. E o que é o engano do pecado? O engano do pecado, irmãos, é a gente achar que isso não tem problema nenhum. O engano do pecado é que nem o canto da sereia. Quem ouviu falar do canto da sereia, né? Isso é uma lenda, tá? Mas é só para vocês entenderem. O canto da sereia, um barco está passando, né, no meio dos rochedos. O piloto do barco está prestando atenção na rota para não se chocar com os rochedos, mas ele escuta o canto da sereia. A sereia começa a cantar e o piloto se distrai, deixa de prestar atenção naquilo que é importante e passa a seguir e guiar o seu barco em direção ao canto. E lá acontece a tragédia. Coisas que a gente fala assim, isso não tem problema, isso nunca me fez mal, Deus nunca me cobrou, Deus nunca me castigou por isso, Deus nunca me confrontou nisso. Então a gente vai achando que o pecado não tem consequência, o pecado não tem problema. Eu volto a dizer, irmãos, é disso que o texto está falando aqui. Para que você não se torne perverso e incrédulo, para que você não seja endurecido pelo engano do pecado, você precisa abrir a sua vida para o seu irmão. Você precisa viver uma vida de igreja conforme Jesus planejou para nós. Ele quer que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Na última célula, nós estávamos estudando a primeira carta de João, onde ali era tratada a questão da comunhão dos irmãos. E o que é comunhão entre nós, irmãos? O que nos faz um corpo que compartilha as mesmas coisas? O que existe em nós que nos faz um só, que nos faz ter comunhão? A pessoa bendita do Senhor Jesus. Não são, irmãos, as cadeiras. Todos nós estamos sentados em cadeiras iguais, a menos alguns sortudos que sentaram nas cadeiras mais fofinhas, né? Mas todos nós comungamos o que? Sentamos em cadeiras iguais. Todos nós cantamos os mesmos hinos, lemos a mesma Bíblia. Todos nós aqui fazemos parte ou congregamos na mesma igreja, mas nada disso vai nos levar para o céu. O que vai nos levar para o céu é aquilo que os anjos, quando vierem arrebatar o povo de Deus, eles vão olhar um por um de nós e vão ver se nós temos a marca do Salvador em nossa vida, que é a presença do Espírito Santo em nós. É isso que nos faz comuns uns aos outros. É isso que nos faz ter comunhão uns com os outros. É a pessoa do Senhor Jesus em nós. Agora, se nós temos a pessoa do Senhor Jesus em nós precisamos dar o fruto que o Espírito Santo produz em nós. Mas é possível, irmãos, que você seja salvo em Jesus Cristo.
mas não esteja dando fruto. Por quê? Porque o seu coração está endurecido pelo engano do pecado. Você já se tornou uma pessoa perversa, incrédula, não crê na palavra de Deus. A Bíblia diz assim: faça isso, mas você fala assim: não precisa. A Bíblia fala: não faça isso. Você faz o quê? Eu faço, porque eu já fiz várias vezes e não tem problema nenhum. E nisso, irmãos, a igreja vai perdendo. A igreja vai poderia, né, tá vivendo dias mais gloriosos. E eu creio que esse dia vai chegar, porque nós estamos orando por isso, né? Nós estamos pregando a palavra de Deus aqui, para que os corações mais duros, eles sejam quebrados pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é o quê? É como um martelo que esmiuça a rocha, esmiuça a penha. E nós pregamos, até que o coração mais duro, ele se despedace e comece a dar fruto para a glória do nome do Senhor. Amém. Amém. Verso 14. Pois, olha só, querido, o verbo está no presente. Pois passamos a ser participantes de Cristo. Nós passamos a ser participantes de Cristo. Nós precisamos, irmãos, crer nisso. Amém. Olha, se você está aqui, é porque o Espírito Santo convenceu você que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se você vem à igreja, é porque você crê que não há outro caminho para o homem, senão a pessoa bendita do Senhor Jesus. Se você se congrega com uma igreja cristã, é porque você quer ser um cristão legítimo, verdadeiro. Mas é necessário perseverar no caminho santo. É necessário perseverar na palavra de Deus. É necessário perseverar no amor, na fé e na esperança. Nós precisamos tomar atitudes. Nós já falamos isso aqui em outros sermões. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostro a minha fé pelas obras. Você precisa levantar da cadeira. Você precisa estender sua mão. Você precisa abrir sua boca. Você precisa preparar os seus ouvidos. E muitas vezes você precisa abrir sua carteira. Você precisa se assentar com o irmão e entender qual é o problema dele. Isso é dar fruto do Espírito em sua vida, porque você já é uma nova criatura. E que tal agora, né? Como diz a canção, né? Ó, minha alma, né? Cante um louvor a Deus. Não se envergonhe. Irmãos, eu já vou terminar. A adoração e o louvor que Deus quer ouvir de você não é somente um cântico. A adoração que Deus quer ver em você é aquela atitude da viúva pobre que o Paulo citou aqui durante a palavra da mensagem, das ofertas. Ele quer saber se você está disposto a entregar a sua vida a Cristo e entregar a sua vida aos irmãos. Ele quer saber disso. A Bíblia fala assim: se você diz que ama a Deus e odeia seu irmão, você ainda está em trevas. Nunca conheceu a Cristo. Não, esse é um alerta. Olha só, nós começamos essa pregação com uma palavra forte. Cuidado. Você é um crente? Você realmente nasceu de novo? Então você precisa dar fruto. E o perigo, irmãos, é você não querer dar fruto e achar que é crente. Qual é a lógica disso? Qual é a lógica em você dizer que ama a Deus, mas despreza o seu irmão? Qual é a lógica disso? Então, irmãos, esse é tempo de nós buscarmos a Deus. O tempo que se chama hoje, o tempo que é de Deus, não nosso. Nós não temos todo o tempo que a gente acha que tem. As oportunidades que nós temos, elas não estão no nosso controle, elas estão no controle de Deus.
Por isso essa urgência que a palavra de Deus nos dá nessa noite. Então, todos nós nos consideremos avisados. Se você está se privando de muitas bênçãos quando deixa de obedecer a palavra de Deus. Mas eu creio em mais uma coisa que eu vou agora dizer antes de terminar. No céu não entra pecado nenhum. Nenhum. Pecado nenhum, não entra. Para que a gente chegue no céu, não pode haver em nós nenhuma imperfeição. Nada pode ter ficado para trás, nada pode ter sido esquecido, pode ser esquecido antes que a gente chegue no céu. Okay? Eu vou falar para você o seguinte: se você tem o seu nome escrito no livro da vida, antes que você chegue na glória, Deus vai colocar a mão sobre você para corrigir as coisas da sua vida que estão fora do lugar. Ele vai fazer alguma coisa em você, por você ou ao seu redor, para que aquilo que ainda está na sua vida, que ainda não foi tratado, não foi restaurado, não foi resolvido, Deus vai fazer na sua vida. No céu não entra nada, nenhuma mala, nenhuma carteira, nenhum lenço sujo pelo pecado, nada. O meu consolo, e eu quero consolar o coração de vocês nisso, quando Deus começar a moer você, para fazer de você um vaso novo, glorifique ao nome do Senhor, porque Ele ama você. Porque Ele quer transformar a tua realidade. Olha, irmão, a coisa mais maravilhosa. O salmista Davi, o rei Davi, depois de ter pecado ali com Batseba, o profeta falou para ele: o que você quer? Que tipo de punição você quer receber? Davi falou o seguinte: olha, caia eu nas mãos do Deus vivo, porque Ele é rico em misericórdias. Irmão, se você é crente em Jesus verdadeiramente, você vai ouvir essa palavra e vai correr atrás de obedecer ao Senhor Jesus. Se você é crente no Senhor Jesus, mas você fala assim: não, eu não estou afim, Deus vai botar a mão sobre você e vai transformar a sua vida. Agora eu quero falar para a terceira pessoa que está aqui, que não quer obedecer a Deus, mas também nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Sobre você, Deus não vai pesar a mão. Sobre você, Deus não vai fazer nada para te corrigir. Deus não vai tratar você, não vai te fazer vaso novo. Senão, a partir do dia que você confessar Ele como Senhor da sua vida e receber Ele como seu único e suficiente Salvador. Quando você fizer isso, você está diante do Deus vivo, que vai firmar os teus passos, vai corrigir os teus caminhos, vai te fazer uma nova criatura e vai te dar acesso ao céu pela graça e pelo amor que há no nome do Senhor Jesus. Queridos, confiemos no Senhor, humilhemos-nos diante da potente mão de Deus e vamos viver para a glória de Deus. Amém? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, e um dia dá testemunho ao outro dia, e uma noite dá testemunho a outra noite. Então, queridos, nós também fomos criados por Deus para a glória de Deus. Então cada irmão dê testemunho ao seu irmão que Deus é digno da nossa adoração, do nosso serviço e do nosso amor eterno. Amém? Amém. Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra e tenho certeza que dessa palavra nós vamos colher frutos na vida de cada um dos irmãos. Amém.